Hoje nós vamos falar sobre plantas gigantescas. Bem-vindo, alunos e curiosos de plantão. Meu nome é Tarek e hoje nós vamos falar sobre as gimnospermas. As gimnospermas são plantas mais desenvolvidas que as duas anteriores, as briófitas e as pteridófitas. O seu nome faz referência a gimno, que significa nu, e espermas, que significa sementes. Ou seja, a principal característica delas são sementes nuas. Mas a gente vai comentar sobre isso mais para frente. Vale ressaltar que elas são classificadas na superdivisão espermatófita. Esse grupo ele é bem conhecido pela árvore pinheiro ou araucária, mas também existem outros representantes como as sequoias e os ciprestes. Como vocês estão vendo, são árvores grandes, o que significa que possuem vasos condutores de seivas, que permite crescer tanto. Elas possuem tudo que uma planta pode querer: raízes, caules, folhas e ainda por cima elas possuem alguns ramos de folhas modificados para a estrutura reprodutiva, que a gente vai chamar de estróbilo, que vão variar dependendo do sexo em questão. Mas a gente vai comentar isso numa outra aula só sobre reprodução. Como eu disse, elas possuem sementes que se originam dos estróbilos femininos fecundados. Mas não confundam, suas sementes não possuem nenhuma estrutura anexa como um fruto, por exemplo. É apenas as sementes. Essa semente ela é importante para a reprodução do organismo porque ela faz com que a planta não necessite tanto de água para fazer a reprodução. Temos uma aula também sobre sementes aqui no canal, dá uma olhadinha. Nós vamos falar sobre as 4 ordens principais e os representantes principais do grupo das gimnospermas, para acrescentar as diferentes variações que a gente encontra no grupo. Começando pela mais famosa, as conífera, que são um grupo de pinheiros. De longe, o mais conhecido e mais abundante das gimnospermas. Eles estão presentes atualmente em quase todos os lugares do mundo. Possuem sua principal característica como folhas modificadas para climas temperados. Ou seja, elas têm folhas com menor superfície foliar, com o intuito de sobreviver a períodos de geadas ou de neve. As suas raízes são axiais e elas produzem resinas quando são feridas, com o intuito de proteger contra infecções externas causadas por machucados. Elas são muito importantes para o ser humano, pois são principal fonte de celulose e de produção de livros e folhas, além da produção de móveis. Elas são também conhecidas por terem raízes grandes e sugarem grande quantidade de água do solo. Elas têm a capacidade de produzir uma toxina que serve para outras plantas não nascerem próximas a elas. Por isso que você vê em filmes florestas de pinheiros com árvores bem espaçadas umas das outras. Os pinheiros de Natal não são um representante bom brasileiro. Na verdade, eles não são do Brasil. O único pinheiro que a gente encontra no Brasil é uma conífera chamada araucária, que fica no sul do Brasil. Uma outra árvore impressionante desse grupo é a sequoia gigante, uma das maiores, se não a maior árvore existente atualmente. Existe um parque nos Estados Unidos que só tem dessa árvore. É bem impressionante. Na sequência, nós temos a ordem Cicadofita, que é um grupo menos abundante do que o anterior, mas bem conhecido por servir como ornamentação nas casas, como a palmeira sago, que produzem inflorescências muito bonitas e são aproveitadas na decoração. Elas possuem raízes que são adaptadas a ambientes que eventualmente pegam fogo, e algumas dessas espécies possuem cianofícias simbióticas que vão ajudar na fixação de nitrogênio do solo. Infelizmente, esse grupo vive em ambientes de florestas tropicais e, devido à degradação ambiental e o seu ciclo de vida ser bastante longo, muitas espécies estão à beira da extinção. Na sequência, nós temos a ordem, e vocês vão me perdoar se eu errar o nome, Ginkgossia. Eu acho que é assim que se pronuncia. É uma família onde quase todos os representantes são fósseis. Viveram principalmente na era mesozoica junto com os dinossauros. Atualmente, o único representante vivo desse grupo é a Ginkgo biloba, que é uma planta bem resistente que vive no Japão. Sem querer subestimar a planta, ela sobreviveu dos dinossauros até agora. Até mesmo uma das poucas plantas que sobreviveu a desastres nucleares e a radiação de bombas lançadas naquele local. Existem alguns estudos de medicamentos sendo produzidos a partir dessa planta, principalmente para memória e para vertigem. E a última ordem que a gente vai comentar é a Ephedralis, que é uma planta do Oriente e de algumas regiões da América do Sul. Ela também tem usos medicinais e tem registros históricos de mais de 5.000 anos de idade desses usos medicinais.
Dessas plantas são extraídas a efedrina e a pseudoefedrina, que são medicamentos que servem para combater o apetite, mas, devido aos seus efeitos colaterais, são proibidos em muitos países. Na próxima aula, a gente vai ver sobre a reprodução desses organismos. Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula, curtam, compartilhem e se inscrevam no canal para novas aulas de biologia. Muito obrigado!